Luna Clara e Apolo 11. A invenção de Leuconíquio. Durante esse tempo todo, Leuconíquio nunca apresentou seu parceiro misterioso a Doravante, nem explicou como é que suas invenções foram melhorando de qualidade tão sensivelmente. O fato é que os negócios prosperaram e ele se deu muito bem com suas vendas. Primeiro, vendeu guarda-chuvas, de porta em porta, e ganhou bastante dinheiro. Um dia, quando todas as pessoas de Desatino do Norte já tinham comprado seu guarda-chuva, ele torturou seu parceiro penosamente. Você é um assessor de invenções muito fraco? Eu quero a melhor ideia que se pode ter. A melhor ideia que se pode ter, já tiveram, foi a roda, a não ser que você invente o rodo. E Leuconíquio inventou o rodo. Quando todas as pessoas já tinham seus rodos, ele se pôs a vender capas de chuva amarelas. Logo, todas as pessoas já tinham capas de chuva amarelas e começou a venda de galochas. Quando todo mundo já tinha galochas, vieram as sacolas plásticas. Depois, toldos. E depois um quebra-cabeça bem difícil para as pessoas terem o que fazer nas noites chuvosas dentro de casa. Depois, ele vendeu declarações de amor. Quem não gosta de ficar namorando bem juntinho com a chuva chovendo lá fora? Daí começou a vender lençóis de cetim, camisolas de seda, perfumes franceses, incensos, lindas canções, a radiola. Até que todas as ideias para artigos de chuva se esgotaram e a população inteira já tinha comprado rodos, guarda-chuvas e declarações de amor suficientes. Resultado: as vendas caíram bruscamente e Leuconíquio ficou praticamente falido. Estava na hora de inventar uma novidade para vender. Inventa o que para tirar dinheiro desse povo? Ele perguntou para o assessor de invenções. Quando seu parceiro descobriu que estava sendo explorado e ajudando a explorar os outros, fechou o bico e não deu mais nenhuma ideia. E Leuconíquio teve que pensar sozinho. Pensou. Então uma pena veio voando. Voando. Caiu bem no seu colo. Olha que coincidência, isso lhe deu uma ideia na hora. E que ideia maligna! Premissa 1. Se os artigos para a chuva tinham caído de moda, era melhor que aquela chuva parasse logo. Como é que um camelô podia sobreviver se as pessoas nunca saíam de casa? Premissa 2. Para parar a chuva, só arranjando um jeito de mandar Doravante embora. Já era mais do que a hora. Ninguém aguentava mais dia chuvoso em Desatino do Norte. Variantes. Coitado do Doravante, tão amigo, tão bacana, pessoa tão perseverante. Por outro lado, talvez, aquilo fosse melhor para todos. Além de trazer o sol e os clientes de volta às ruas da cidade, motivo primeiro, 9 meses era tempo demais para se chegar de Desatino do Sul a Desatino do Norte, e a tal da aventura já devia ter passado há muito tempo. Segundo motivo. Talvez ela não chegasse nunca, e o pobre do Doravante esperando. Leuconíquio então tentou se convencer de que mandar Doravante embora talvez fosse até um favor que fazia para o amigo. Dedução. Estava resolvido. Guardou a pena no bolso e foi tratar da vida. Poria sua ideia em prática no dia seguinte, à tardinha. Doravante nunca ia esquecer aquele dia, 23 de outubro. Ele e Equinócio passaram o dia procurando aventura pela cidade, como faziam diariamente. No final da tarde, foi visitar Leuconíquio na carroça e encontrou o amigo bastante mal-humorado. Aconteceu alguma coisa? Quase não dormi essa noite.
Entre 4 e 5 da manhã, mais ou menos, acordei com alguém dizendo regras de acentuação sem parar nem um minuto. Parecia até um papagaio. Será que era Pilhério? Foi exatamente o que pensei. Por isso, fui até lá fora ver se era. Era ele? Isso eu não sei, pois, fosse quem fosse, já havia passado. Passado para onde? Lá para os lados do norte. Mas olha só o que eu encontrei bem no meio da rua. Então, Leuconíquio mostrou para Doravante uma pena turquesa com um bilhete amarrado. Um azul assim não existe outro. Me fez até lembrar o céu. Há quanto tempo não o vejo. O que é que tem escrito no bilhete? Como é que eu posso saber? É falta de educação abrir correspondência alheia. Mas Doravante não quis saber de educação naquela hora. Pegou o bilhete na mão de Leuconíquio e abriu. Era de aventura. Algo terrível aconteceu, me obrigando a ficar longe de você. A ponte entre nós dois se partiu. Meu amor tornou-se impossível. Encontrar você como combinamos não vai dar. Para seguir agora, só sem você. Tudo é muito triste, mas sigo o caminho. Quando der, a gente se vê. Logo, boa sorte para você. Espere por mim não. Me esqueça, Doravante. Que algo tão terrível pode ter separado a gente? Acho que a gente nunca vai saber, Leuconíquio responder. A não ser que eu vá atrás dela. Às vezes eu fico impressionado com a sua inteligência. O que será que aconteceu? Uma desgraça? Um mal-entendido? Uma ameaça? Um empecilho? Deve ter sido algo muito sério. Senão ela não teria seguido sem mim assim às pressas. Se cavalo falasse, Equinócio diria que aquilo tudo era um grande absurdo. A aventura jamais iria continuar sua andança sem a presença do marido. Se a família tivesse realmente passado pela estrada, eles teriam ouvido da cabana. Aquela história estava meio mal contada. O inventor estava inventando aquilo por algum motivo. Isso era apenas uma intuição, já que Leuconíquio tinha a pena e o bilhete como prova. Mesmo assim, será que ela... Não. Aventura nunca faria uma coisa dessas com Doravante. De amor, isso Equinócio entendia. Sempre foi sensível para essas coisas e nunca, até então, tinha visto olhar mais apaixonado do que o dela, nem mais demorado, nem mais nítido. Quando olhava para Doravante, o olhar de aventura denunciava logo seu sentimento. Era amor de verdade, e quem ama de verdade não vai embora assim sem maiores explicações. Pena que cavalo não fala, e que a paixão seja tão amiga da agonia. Doravante pediu uma sacola plástica para Leuconíquio, colocou o bilhete dentro dela para protegê-lo da chuva, dobrou direitinho e guardou bem guardado no bolso. Então, montou em Equinócio e se foi, ensandecido, tentar alcançar a sua aventura e entender o que havia acontecido. Eram 8h20 da noite quando ele pegou a estrada para o norte, sem nem se despedir da sua cabana. Lá se foram depressa, ele, Equinócio e a chuva pelo mundo, tentando recuperar o tempo perdido. Adeus, Leuconíquio. Bons ventos, Doravante. Que dia infeliz aquele. Por azar, ou por uma estranha coincidência, diriam os mais otimistas, Doravante foi embora da cidade justo no dia mais impróprio, fato que provocou uma confusão enorme. Ou isso não teria sido uma história de amor cheia de perigo, tristeza e felicidade. Mapa do mundo. O ponto de cima é desatino do norte. O ponto de baixo é desatino do sul. Em cima do ponto de cima é o norte. Embaixo do ponto de baixo é o sul. Doravante foi para cima. Aventura
veio de baixo. Foi assim que eles se desencontraram pelo mundo. O desencontro, parte 1. O desencontro em si começou 9 meses antes, quando seu erudito, Divina, Odisseia e Aventura saíram de Desatino do Sul, no dia seguinte ao que Doravante tinha saído, na hora em que o galo cantou, de manhã, bem cedo ainda. Assim que arrumaram as tralhas, Divina e Odisseia deram um último adeus para a festa. A Aventura deu graças a Deus, e a família seguiu seu caminho. Odisseia ia arrancando os cabelos, Divina provocando tropeções nos outros, e Pilhério foi cantando canções de ninar para fazer os perigos dormirem. No começo do caminho, tudo ia bem, tudo tranquilo. Faltava bem pouquinho para chegar. Aí, meu Deus, que coisa boa! O problema se deu ali, bem no meio do mundo. E era um problema intransponível. A ponte tinha caído. Não era à toa que aquele lugar se chamava Vale da Perdição. Dá para imaginar como eles perderam a graça e o sentido? Talvez não. A tristeza que o coração de Aventura sentiu quando viu aquele buraco com um rio embaixo sem ponte em cima. Essa nem nome tem, só dá para saber sentindo. E agora, minha Nossa Senhora do meu amor está lá longe, como é que eu vou atravessar para o outro lado? Impossível, Aventura. Com a ponte derrubada, não havia como seguir viagem. E ela sentiu um negócio que só podia se chamar desespero, dentro dela, apenas de cogitar a hipótese de se desencontrar de Doravante. 2 rapazes, desolados com a tragédia, arrancavam seus não sei quantos milhões de fios de cabelo enquanto tentavam reacender sua fogueira. O carvão estava encharcado. Foi uma chuva forte. Chegou aqui ontem, desvagou tudo, derrubou a ponte e seguiu para o norte. Eles explicaram, lamentavelmente em versos, enquanto apontavam seus 4 braços, suas 4 mãos e seus 20 dedos para o lado de lá do buraco. Que desgraça, que infortúnio, que azar infeliz era aquele! Como é que podia ter ocorrido algo assim tão terrível? A Aventura estava aos prantos. O jeito agora era reconstruir a ponte. Não havia nenhum outro. Imprevista e por acaso, se dispuseram a começar a trabalhar na reconstrução naquele mesmo dia e ofereceram o curral onde moravam, atrás da casa da patroa, para hospedar a família. Seu erudito ficou desconfiado com tanta gentileza. Ninguém faz 2 favores de lá para cá, sem favor de cá para lá, nos dias de hoje. Vai ver que era por isso que ele preferia os personagens. Quanta descrença no ser humano. Pilhério lembrou que existem seres dignos no mundo. Por exemplo, e fez uma lista que incluía alguns gênios, alguns heróis, alguns poetas e alguns românticos. A família agradeceu muito o favor e aceitou a hospitalidade dos rapazes. Odisseia sentia algum medo de morar atrás da casa daquela velha misteriosa. Por outro lado, estava bastante interessada em ficar tão perto de Por Acaso. E se acontecer alguma desgraça com a gente? Eu acho que já aconteceu. O amor tem suas graças e suas desgraças, Divina falou, olhando apaixonadamente para imprevisto. E essa foi uma das raras frases sérias ou metidas à besta que ela formulou em toda a sua história. Aventura escreveu um bilhete explicando o atraso e chamou Pilhério. Vá voando a Desatino do Norte e entregue isso para Doravante. O intrometido fez questão de ler o bilhete antes. Você sabia que existe uma coisa chamada pontuação, sua burra? Doravante não liga para essas coisas. Pelo contrário, observou Divina. Como é que eu, pessoa tão letrada, virei portador de bilhete mal escrito para marmanjo? Você não é pessoa, é papagaio, e vá logo. E lá se foi Pilhério, voando, com o objetivo de encontrar Doravante. Dê 1 milhão de beijos nele por mim.
Aventura gritou lá de longe. E lá se foi Pilhério, voando, com o objetivo de encontrar Doravante e a obrigação de lhe dar 1 milhão de beijos. O roubo. Pilhério aproveitou o passeio para arranjar umas namoradinhas por aí, nada sério, e chegou em Desatino do Norte entre 4 e 5 da manhã, mais ou menos. Estava chovendo muito. A primeira pessoa que ele encontrou na cidade foi um maluco que vendia inutilidades numa carroça. O camarada ficou bastante interessado naquele papagaio tão apapagaiado e se apresentou com uma reverência. Leuconíquio Lucrécio de Luxor, inventor e importante. Desculpe a sinceridade, mas eu acho que sou mais importante do que o senhor. Você é parente da baronesa de Luxor? Não, mas em compensação sei todas as regras de acentuação, filosofia, o dicionário de trás para frente, leis de física, teoremas, a tabela periódica. Isso faz de você um papagaio culto? Importante para mim é quem tem dinheiro. Isso faz de você uma pessoa tola, o que atesta a minha teoria de que todo rico que só pensa em dinheiro é propenso à tolice. Então está provado que eu não sou tolo, eu não sou rico. O cavaleiro agora está se contradizendo. Se importante é quem tem dinheiro, e isso o senhor não tem, então o senhor não é importante nem para si próprio. Mas eu vou ter dinheiro ainda, e muito. Quer apostar? Agradeço, mas tenho mais o que fazer. Sou pessoa ocupada e importante. Você não é pessoa, é papagaio. O maluco já estava se irritando. O único papagaio desse mundo que sabe onde está escondido o tesouro do pirata arcaico, o antigo. Nessa hora, Pilhério é quem foi tolo. Precisava ser tão exibido? Não se conta segredos como esses para o primeiro que se encontra, muito menos quando o primeiro que se encontra trata-se de Leuconíquio Lucrécio de Luxor. Também não tinha nada que ter revelado seus saberes. Aceita ser meu parceiro? Leuconíquio perguntou, mas não esperou pela resposta. Agarrou Pilhério, amarrou ele inteiro, deu um nó bem apertado em seu bico e o escondeu, muito bem escondido. Olha que coincidência! Naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, Leuconíquio conheceu Doravante. Lembra?